Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Fisiocast, o podcast do fisioterapeuta que faz a diferença. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, coach de carreira para fisioterapeutas e fundador da High End Treinamentos, uma empresa com foco em ajudar fisioterapeutas a terem reconhecimento e valorização no mercado através de cursos, eventos, treinamentos, de mentalidade e de marketing. E você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho visitando meu site www.felipeloures.com. E nesse Fisiocast de hoje, eu quero compartilhar com você um resumo de um livro que eu li há uns 3, 4 anos atrás aproximadamente, mas que mudou muito a minha vida, a leitura desse livro. As ideias contidas nesse livro me fez ver o mundo de uma forma totalmente diferente e principalmente me ver de uma forma diferente. O que me deu muito mais autoconfiança, o que aumentou minha autoestima, o que melhorou a minha forma de lidar com situações que antes eu não sabia tão bem como lidar, mas que agora, depois da leitura desse livro, isso há um tempo atrás, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes e a mudar a maneira de pensar. E uma vez que a gente muda a maneira de pensar, nós começamos a ter ações diferentes e isso nos leva a ter resultados diferentes. Esse livro foi escrito por um cara chamado Dr. David Schwartz. O nome do livro é A Mágica de Pensar Grande, como você provavelmente viu aí no título do Fisiocast. E é um clássico da literatura do desenvolvimento pessoal. A primeira edição desse livro foi escrita, se não me engano, em 1959. É bem antigo, só que ele se tornou um clássico do desenvolvimento pessoal. E realmente as coisas contidas nesse livro e a forma como elas são passadas são transformadoras. Principalmente para quem está se iniciando na questão de desenvolvimento pessoal. E eu resolvi fazer um resumo aqui desse livro. Na verdade, eu vou pegar os capítulos do livro e a gente vai passando por cada um deles. São 13 capítulos no total. E eu vou colocando o que o Dr. David Schwartz fala, alguns pontos importantes que eu marquei, e a minha ideia sobre aquilo. De modo que você escutar o resumo desse livro não impede você de ler esse livro. Porque a leitura desse livro eu te garanto que vai transformar a sua vida de forma muito positiva. Ok? Então, marca aí, pode colocar na sua agenda para 2018, ler o livro A Mágica de Pensar Grande, do Dr. David Schwartz, que vale muito a pena realmente. Só que é o seguinte, como são 13 capítulos, se eu fosse fazer tudo de uma vez só, ia ficar um áudio provavelmente muito grande, mais de 1h30, 2 horas aproximadamente. Então eu preferi dividir, eu vou dividi-lo em 2 ou 3 partes. Então hoje eu vou fazer até o capítulo 5, e aí na semana que vem eu faço o restante, ou mais um pouco, vai depender do tanto que vai durar aqui a fala, porque é sempre relativo, que eu não quero que passe muito desse tempo aí, máximo 1 hora de áudio, porque em 1 hora eu acho até um pouco demais, porque você pode se perder no assunto e depois não saber onde você parou mais. Então eu vou preferir dividir esse livro em 2 ou 3 partes para ficar mais fácil para a sua compreensão, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, como diz por aí. O primeiro capítulo do livro, ele chama Creia no Sucesso e Tenha Êxito. E qual que é a ideia desse capítulo aqui? Ele fala do seguinte, que aquela coisa de você ver para crer, né, que minha avó dizia, minha mãe dizia, sou igual São Tomé, tenho que ver para crer. Na verdade, quando você pensa em obtenção de resultados positivos, obtenção de sucesso, esse ditado ele não serve. Por quê? Porque se você for ver, tanto nesse livro quanto em vários outros livros, sempre a ideia que vai prevalecer é você acreditar primeiro naquilo que você está buscando, e aí sim você tem aquele resultado. De forma que quando você não acredita naquilo que você está buscando, chances são que você não vai obter aquele resultado, na maior parte das vezes. Então, esse primeiro capítulo da Mágica de Pensar Grande já fala nisso. Creia no sucesso e tenha êxito. Essa é a ideia principal do capítulo. E essa coisa de a gente não acreditar, às vezes, nas coisas que a gente deseja, tem como sonho e está buscando, às vezes pode parecer, dependendo do que você coloca, pode parecer algo impossível. Isso vem lá da nossa infância. Porque a maioria de nós fizeram um estudo com crianças nos Estados Unidos até 10 anos de idade, e colocaram alguns microgravadores lá
na casa da criança e tal. Foi uma coisa bem pensada. Onde eles queriam ver para quantos elogios e quantas repreensões as crianças recebiam ao longo dos anos. E a média que chegou, a conclusão que eles chegaram no final do estudo foi que para cada 9 repreensões que uma criança recebe, ela recebe um elogio. Para cada 9 repreensões, um elogio. Ou seja, o que são essas repreensões? Não faça isso, não faça aquilo, não mexe aqui, não mexe ali. Sabe? Tudo que uma criança normalmente vai fazer, e se for ver, muitas coisas são de fato perigosas, e não é para mexer, não é para fazer mesmo. Só que esse não, essa privação de fazer alguma coisa, vai se fortalecendo na cabeça da criança. E certamente nós passamos por isso também. Então a chance são que você se torna um adulto com medo, com medo de ser repreendido, porque quanto mais repreensão você teve na sua infância, as chances são que você será um adulto mais medroso de fazer, de ousar, de realizar coisas novas, de realizar coisas diferentes, porque isso foi moldado na sua mente, na sua infância. Tá? E não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, porque pais e mães fazem o melhor trabalho que eles sabem fazer. Eles educam da melhor forma que eles sabem. Então não quer dizer que eles estavam errados. É porque eles não sabiam uma outra forma de fazer isso. Ok? Mesma coisa, talvez se você tenha filho, você está dando a melhor educação que você sabe dar para o seu filho. E se você está ouvindo isso aqui, está ouvindo coisas diferentes, o seu modo de agir provavelmente vai ser diferente do que o seu pai e sua mãe agiam com você. Entende? Então, esse primeiro capítulo da Mágica de Pensar Grande, a ideia é essa: você acreditar primeiro para você ter aquilo que você quer. E aí ele dá algumas dicas aqui como a gente pode desenvolver a força da crença, essa crença de que é possível, de que eu sou capaz, de que eu consigo. São crenças de capacidade normalmente. Ele fala de você repetir frases como eu hei de vencer, eu sou igual aos melhores, eu sou capaz de vencer. Você repetir isso para você, porque isso pode até parecer uma autoajuda barata, mas eu te falo que não é. Porque o quanto de benefício que você vai ter se você fizer essas coisas, se você não acredita nisso, apenas experimente, tá? Porque as vozes internas que estão aí na sua cabeça, que você fica conversando com você mesmo o tempo todo, é que vão definir aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. E aquilo que você faz ou deixa de fazer é o que vai definir os seus resultados. E se você não tem uma linha de pensamento positiva em relação aos seus resultados, você tende a ficar preso ao fracasso. O fracasso entre aspas, porque o fracasso é apenas um resultado diferente daquilo que você busca. Outra dica que ele dá aqui é: lembre-se regularmente de que você é melhor do que pensa ser. E aí isso vem justamente ligando aquela ideia que eu disse das repreensões que a gente tem na infância. E aí a gente tende a achar que nós somos piores do que aquilo que a gente é na verdade. A ideia de você buscar melhorar sempre, estar cada dia melhor, estudar, aumentar suas habilidades naquilo que você faz, é excelente e é totalmente apropriada. Porém, você não deve ficar achando que você é o pior do mundo naquilo. Porque se você não acredita em você, muito menos as pessoas vão fazer isso. Então começa por aí. Lembrar-se regularmente de que você é melhor do que você pensa ser. E a terceira dica que ele dá é para você acreditar com veemência. Quanto mais você acredita naquilo que você está buscando, na sua capacidade de conseguir aquilo, mais fácil vai ser para você conseguir aquilo que você busca, para você atingir os seus objetivos, para você atingir os seus sonhos. E aí a gente vai para o capítulo 2. Esse capítulo chama-se Cure-se da Desculpite, a doença do fracasso. E ele separa aqui em alguns pontos. Ele fala que tem 4 tipos mais comuns de desculpite. E aí essa desculpite que ele coloca aqui está até entre aspas. E o primeiro ponto que ele fala é em relação à saúde. Que provavelmente você já ouviu as pessoas falando assim: mas minha saúde não está boa. Essa coisa da pessoa estar sempre doente, sempre passando mal, sempre dando aquela desculpa que hoje não está bem, está com dor de cabeça, eu não vou por causa disso, não falo daquilo, por causa da minha saúde. E às vezes realmente a pessoa está com problema de saúde, ela deve procurar um médico em relação a isso, ou qualquer outro profissional que for pertinente àquilo. Agora, muitas vezes, eu, por exemplo, conheço várias pessoas que
a saúde virou uma desculpa. A pessoa é jovem, a pessoa está cheia de energia, só que essa energia está presa dentro da pessoa, ela não consegue botar aquilo para fora e ela vive numa rotina de baixa energia, o que leva a uma saúde ruim. Ela está sempre gripada, está sempre passando mal, sabe? Essas coisas que acontecem, que a gente percebe que é uma questão de mudança de pensamento. O Dr. David Schwartz, ele indica aqui 4 atitudes para você combater a desculpite da saúde. E essa é uma coisa que eu prego muito, principalmente para os meus familiares, que é o seguinte: a primeira coisa que ele diz aqui para você fazer é recuse-se a falar sobre sua saúde. Ele diz que quanto mais você fica falando sobre doença, quanto mais você fica falando sobre que as coisas, sua saúde não está boa, e mesmo que isso seja uma dor de cabeça, um resfriado, essa coisa tende a piorar. E se você reparar, é mesmo, as pessoas que normalmente estão mais doentes, elas tendem a ficar falando da saúde dela. Então, sempre que você puder orientar alguém a não falar da saúde, não esticar assunto de saúde com a pessoa, porque quando a nossa saúde está boa, a gente não fica, sabe, você conhece, você encontra com alguém, e aí, como que você está? Ah, cara, minha saúde está ótima, estou excelente. Não, se ninguém perguntou como que está a sua saúde, você não fica falando se você está bem. Agora, a pessoa que não está com a saúde boa, entre aspas, ou verdadeiramente, ela tende a ficar falando sobre aquilo. Ah, semana passada eu tive uma dor de cabeça. Ah, ontem eu fiquei resfriado. Eu não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a primeira dica dele aqui é recuse-se a falar sobre sua saúde. E isso funciona extremamente bem, porque tudo que tem nesse livro aqui, eu venho aplicando em minha vida, desde quando eu li esse livro. E às vezes, você tem que reforçar, reler o livro e ver alguns pontos e ver onde é que a gente está errando. É melhorar um pouquinho a cada dia. Mas essa questão da saúde, comece a não falar sobre a sua saúde mais. Se alguém chega para você, se você sabe que aquela pessoa tende a ficar falando de saúde, que não está boa, que não está legal, que está com dor, que não sei o que, muda de assunto. Mesmo que você seja um fisioterapeuta e esteja com seu paciente ali, foque somente na informação que você precisa para ajudá-lo. Não fique esticando assunto e relembrando dor passada, a não ser que você esteja investigando na sua anamnese a história de dor passada do seu paciente. Agora, caso não for isso, evite esse assunto, certo? Foque mais em saúde, não em doença. Outra dica que ele dá é você ser grato à sua saúde tal qual ela é. E aí muita gente, às vezes, esquece disso, porque se você pensar agora, talvez você esteja ouvindo isso aqui agora, a sua saúde esteja ótima. Você está fisicamente perfeito, você enxerga bem, você ouve bem, você tem as sensações corporais sinestésicas tudo ok, você tem seus órgãos funcionando bem, e o quanto você está agradecendo por isso. O quanto você agradece todo dia por seu corpo estar funcionando, por seu coração estar batendo aí normal, porque tem gente que não está. Porque tem gente que está no hospital, porque tem gente que está dependendo de transplante, porque tem gente que está dependendo de hemodiálise, sabe? Então, às vezes, a gente esquece disso, começa a reclamar de uma gripe, só que olha o quanto de outras coisas que estão boas e a gente não está dando a devida gratidão a isso. Está focando somente num resfriado que pegou no final de semana que vai atrapalhar a sair. Não é uma coisa, um pensamento pequeno esse. Então, essa ideia de você ser grato à sua saúde é muito importante. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. E a quarta dica é você lembrar que é melhor gastar do que enfraquecer o espírito. E a ideia que ele fala disso aqui, que é para você, que a vida foi feita para que você aproveite ela, não desperdiçar. Você não passar a sua vida imaginando no leito de hospital, porque tem gente que já está pensando, cara, minha mãe é uma coisa de doido. E eu vou contar uma coisa pessoal aqui para vocês. Ela fala coisas do tipo, não sei o que, daqui uns anos eu tô morrendo, sabe? Essas conversas que não tem nada a ver, porque ninguém sabe a hora que a gente vai morrer. Então, você, eu, cada um pode ter uma hora e, sei lá, a hora que for é essa mesmo. Então, esse papo de ficar falando de morte, quando eu morrer, daqui uns anos, isso aí não dá certo. É uma luta que eu tenho, pessoal, para poder mudar esse tipo de mentalidade, e eu sei que a gente não muda a cabeça de ninguém, a própria pessoa que decide mudar. Então, tudo que eu falo aqui nesses áudios, tudo que eu falo nesse podcast para você, você decide se você muda ou não na sua vida. Não sou eu que vou mudar a sua cabeça. A decisão é sempre da própria pessoa. Mas se você sempre coloca suas ideias com o intuito de ajudar, pode ser que muitas pessoas vão acatar as suas ideias e vão ter uma vida melhor por sua conta.
Então não custa nada fazer isso, divulgar essas informações que valem a pena de verdade. O segundo tipo de desculpite que ele fala aqui é sobre a desculpite da inteligência. É a pessoa pensar que ela é menos inteligente do que ela realmente é. E aí uma frase que ele fala aqui que eu acho muito legal, que é o pensamento que orienta a sua inteligência é muito mais importante do que a inteligência que você tem. Porque o que é ser inteligente? Na verdade, tem um estudo que fala das 7 tipos de inteligências. Se não me engano, o cara chama Howard Gardner, que foi o primeiro cara que viu isso, que nós temos vários tipos de inteligências diferentes e cada pessoa tem uma ou outra que se sobressai mais. Então, por exemplo, tem uma que é a inteligência musical. O cara que tem mais habilidade para instrumento musical, ele tem aquela inteligência mais desenvolvida. Por algum motivo, talvez por motivo genético, talvez por motivo espiritual, talvez porque ele nasceu no lugar que aquilo foi desenvolvido e ele começou a se envolver com aquilo e desenvolveu mais. Então, para cada pessoa, uma ou outra inteligência vai ser desenvolvida. Mas todos nós temos todos os tipos de inteligência. A questão é você decidir qual que você vai trabalhar mais. Se você não é bom em uma ou outra, você pode começar a trabalhar nela e melhorar esse tipo de inteligência que você quer. Nada impede. Então é uma questão de, eu não consigo isso porque eu não sou inteligente. Conversa fiada, porque todos nós temos inteligência. Felipe, e os testes de QI que dá aí, igual os caras lá, se tinha 140 de QI, não sei o que, 150, 200. Tá bom, mas isso é o consciente de inteligência. Mas isso não é garantia de sucesso, porque existem pessoas que estão muito inteligentes, se ela não tem outras habilidades que são necessárias para ela ter o sucesso em aquilo que ela busca, pode ser que ela não consiga. Não é só inteligência que vai resolver. Mas a ideia principal dessa parte desse capítulo é você saber que você tem inteligência suficiente para conseguir aquilo que você quer. Sem sombra de dúvidas. E aí ele dá 3 maneiras aqui de você curar a desculpice da inteligência, que é você jamais subestimar a sua própria inteligência e jamais superestimar a dos outros. Muita gente tende a achar que é menos inteligente do que as outras pessoas. Então, nunca fala isso. Você é inteligente igualmente às outras pessoas. Algumas têm umas habilidades mais desenvolvidas do que outra. Talvez eu tenha alguma habilidade mais desenvolvida que você. E vice-versa. Você tem habilidades mais desenvolvidas do que eu em outra parte. Então, para tudo é assim, para todas as pessoas. E a outra dica que ele dá aqui, que eu acho muito legal, que é a capacidade de pensar vale muito mais do que memorizar fatos. Então, o cara que... por que você considera alguém inteligente ou não? Ele tem memória boa. Isso não tem nada a ver com inteligência. Isso tem a ver com que ele trabalhou mais a habilidade dele de memorizar coisas. O cérebro dele está funcionando melhor naquela parte por conta de ele ter trabalhado isso de forma consciente ou não. Então comece a pensar na inteligência de como você usa a sua forma de pensar para atingir os resultados que você quer para a sua vida. Isso vai dar uma outra perspectiva, uma outra ideia sobre inteligência para você. E a outra parte que ele fala aqui é a desculpite da idade, que é aquelas pessoas que ficam falando, eu já estou velho para isso, ou então eu estou muito novo ainda para isso, sabe? Aquela coisa de acomodar na idade que está e não fazer mais nada, mesmo querendo fazer, mas aí vem aquele pensamento, aquela voz negativa que diz, você já passou da idade. Se não for algo que seja lei, você não precisa se preocupar. Por exemplo, eu quero ser fisioterapeuta do exército, só que aí tem uma idade limite, e aí é a lei lá do exército, para você fazer o concurso e prestar e entrar. Se você tem mais de, se não me engano, são 35 anos. Se você tem mais de 35 anos, já era, você não vai fazer mais. A não ser que mude a lei, mas isso você não tem controle. Agora, as coisas que você quer fazer buscando melhoras pessoais, é totalmente controle seu. É só você fazer o que tem que ser feito. E não ficar com essa ideia de, eu estou velho demais para isso, ou ainda não estou na idade ainda para isso. Tira essa ideia da sua cabeça. A idade que você está é a idade certa para você conseguir aquilo que você quer. Não importa. E aí a gente vai para o terceiro capítulo, que é você adquirir confiança e destruir o medo. Nesse capítulo aqui, a ideia principal é como você vence o medo. E existem 2 formas de você vencer seu medo, para qualquer coisa que seja. Primeiro, uma coisa importante da gente lembrar, o medo é uma emoção que é essencial para a nossa vida. Se você não tem medo de nada, chances são que você não vai demorar muito para morrer.
Então, para manter a sobrevivência da espécie, o nosso cérebro gerou a emoção do medo. Só que o medo de verdade, a essência dele, é você não perder sua vida. E isso veio lá dos nossos antepassados, onde o cara começou a criar medo porque ele viu que se ele enfrentasse um bicho lá na floresta lá, o colega dele que enfrentou morreu, perdeu a vida. Então ele fugiu. A partir do momento que ele começou a, diante de situações de perigo, fugir, só que o perigo físico verdadeiro, o cérebro foi desenvolvendo dessa forma. Então, toda vez que a gente depara com algo que a gente considera perigoso, a gente tende a lutar ou fugir. É a reação do sistema nervoso autônomo. Só que, hoje em dia, muitos desses medos são fictícios. Dificilmente você está de frente a uma situação onde existe um medo de algo real, onde você pode perder a sua vida. O medo que normalmente acontece é o quê? O medo de falar em público, o medo de enfrentar, de conversar com alguém, o medo de apresentar um trabalho, o medo de ir lá pedir um aumento para o seu chefe, o medo de falar um preço mais alto do seu atendimento, sabe? São medos fictícios, que não existem de verdade. E aí existem duas formas de você curar o medo. Uma delas é você isolar o seu medo, é você determinar com exatidão de que é que você tem medo. Porque às vezes você pergunta para a pessoa, mas você tem medo de quê? Ela fala, não sei. A pessoa tem medo de alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas não faz por conta de medo, e ela não sabe de que é aquele medo. O que é que pode acontecer? Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar isso no papel, é isolar o seu medo. Tá, eu estou com medo de quê? O que pode acontecer de errado se eu fizer isso aqui? E escreve isso para você saber como você vai lidar com essas coisas. Vai ficar muito mais fácil para você. E a segunda parte, a segunda coisa para você curar o medo é você entrar em ação. Ação cura o medo, não tem outra forma. Você talvez já tenha percebido que alguma situação que você tinha medo e você conseguiu passar por cima desse medo, porque o medo dele não acaba, só que a partir do momento que você decide que você vai fazer e passa por cima dele, na hora que você está na situação, você não sente medo mais. O medo é antes de você entrar na situação. Agora, o cara que vai falar no palco e ele está com medo de subir, só que na hora que ele sobe, tem aquele nervosismo ali e tal, mas depois que ele acostuma, acabou. Não tem mais. O medo maior é antes de qualquer situação. Então, a partir do momento que você entra em ação, você acaba com o medo. E aí aqui algumas sacadas que ele dá em relação ao tipo de medo e alguma ação que você pode fazer, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, ele diz assim, se você tem um medo de estar embaraço devido à aparência pessoal, aquele medo, eu não estou bem, eu não estou arrumado, eu sou feio, sei lá, qualquer coisa desse tipo, a ação que ele diz é, melhor isso. Vá no barbeiro, vá no salão de beleza, engraxa seu sapato, compra roupa nova, sabe? Habitue-se a se arrumar melhor, cuidar mais de você, vai fazer uma atividade física para perder peso, se for o caso, ou para ganhar peso, se for o caso. Alguma coisa que vai fazer você mudar a sua autoimagem de forma que esse medo vai sendo diminuído. Então isso é uma coisa a se considerar. Outra coisa, medo de perder um cliente importante, um outro exemplo que ele dá aqui, trabalho dobrado, então, para oferecer um serviço melhor para essa pessoa. Corrija os pontos lá que podem estar fazendo o cliente perder a confiança em você. Medo de não passar em alguma prova. Use o tempo que você gasta pensando nisso para estudar. Então, são vários tipos de medos que a gente costuma criar e que, na verdade, não existe de fato. Medo de fazer um investimento, de entrar em algum curso, de fazer alguma coisa. Analise os fatores. Como que você sai disso? Analise os fatores. Depois você toma a decisão e firma nela. Você tem que confiar no seu próprio julgamento também. E aí ele deixa aqui duas atitudes específicas que você pode fazer para adquirir mais confiança. Para trabalhar sua mente com mais confiança. E uma delas é você depositar no banco apenas pensamentos positivos. E aí vem a questão do pensamento positivo novamente. Pensamento positivo, uma coisa tem que deixar bem claro. Um pensamento positivo sozinho não resolve. Não adianta. Se você tem só pensamento positivo, mas você não entra em ação, você não faz as coisas, não resolve. Agora, pensamento negativo atrapalha. E aí você decide qual que você vai ter. Então a ideia de você depositar no seu banco lá de memória apenas pensamentos positivos é algo que você tem que considerar. Não tem jeito, você tem que considerar. E aí uma metáfora que ele diz é
como que funcionaria o seu carro se todo dia de manhã você, antes de sair de casa, você pegasse um monte de lixo e jogar dentro do cárter ou da caixa de marchas lá no motor do seu carro? O que vai acontecer? Em pouco tempo o motor do seu carro vai estar todo danificado. E aí você não vai conseguir andar mais. Você colocar pensamentos negativos na sua mente é mais ou menos isso. Afeta da mesma forma. Os pensamentos negativos, eles causam um desgaste desnecessário para você. E aí vai acabar estragando o seu motor mental, né? E a segunda dica que ele dá é você retirar apenas pensamentos positivos do banco da memória. Porque você coloca pensamentos positivos, só que pode ser que entre negativos também. Só que na hora de você retirar, na hora de você falar, na hora de você se expressar, expresse apenas com pensamentos positivos. Não precisa de você ficar falando das coisas negativas. E aí uma coisa que eu lembrei aqui em relação à questão do medo, um medo muito comum é de encarar as pessoas. Eu sei que muita gente passa por isso, inclusive por um tempo da minha vida eu tinha esse medo também, de encarar determinados tipos de pessoas, perfis que a gente considera que, sei lá, são superiores que a gente de alguma forma, e aí a gente não sente tão confiante assim no contato com aquela pessoa, você acaba perdendo oportunidades por conta disso. Então duas maneiras de você encarar isso, melhorar essa situação, é você começar a julgar as pessoas equilibradamente. É você saber que todos nós somos pessoas importantes. Ninguém é mais importante que você. Você é importante, eu sou importante, todos nós somos importantes. Então, se você vai encontrar com uma pessoa que você considera importante, você tende a ficar sem jeito ali para interagir com aquela pessoa, coloque esse pensamento. Somos ambos pessoas importantes, discutindo algo de interesse e de benefício mútuo. E aí outra coisa aqui que fortalece também a sua autoconfiança é você estar consciente que você está fazendo as coisas certas, que você está fazendo o que é certo, que você está fazendo o que é direito. Quando você age fazendo as coisas certas, agindo de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que é importante para você, você tem mais autoconfiança para qualquer coisa, para lidar com pessoas, para fazer algo que você não fez. Porque você sabe que aquilo é importante, você sabe que você está agindo de acordo com seus valores e isso vai te dar mais força interior, mais poder pessoal para você realizar essas coisas. Então, a consciência de você saber que você está fazendo certo é extremamente importante para a manutenção da sua autoconfiança. Pensar confiantemente e agir confiantemente. Essa é a ideia que ele propõe. E aí ele dá aqui 5 dicas para você criar autoconfiança. A primeira é você sempre sentar-se na frente. Sempre que você for uma aula, alguma coisa, é você sentar na frente. Na primeira fila ali, normalmente a pessoa que tem mais vergonha, ela tende a ficar escondida lá atrás, mas a ideia que ele dá é para você enfrentar isso e sentar na frente. Quanto mais você se habituar a fazer isso, mais a sua autoconfiança vai sendo aumentada. A segunda dica é você começar a encarar as outras pessoas, olhar nos olhos das outras pessoas. Sempre quando for conversar com alguém, olhar diretamente para o olho da pessoa. E não ficar olhando para baixo, olhando para o lado. Começa a perceber isso, se você tem esse costume de ficar para onde você olha quando você está conversando pessoalmente com alguém. Qual a direção do seu olhar? Olhe para o olho da pessoa. Escute aquela pessoa com atenção. Isso vai te dar muitos benefícios. A terceira dica é você andar 25% mais depressa. E aí ele diz que pessoas que andam um pouco mais rápido tendem a ser mais confiantes. Então, quando você estiver andando na rua, pense em acelerar o seu passo 25%. É um pouquinho, mas que vai te gerar um certo poder a mais. A quarta dica é você se habituar a falar. Sempre que você tiver em situações, em grupos, em reuniões, qualquer coisa, onde alguém perguntar alguma coisa, onde alguém pedir alguém para falar alguma coisa, é você sempre ser o primeiro a falar, sempre buscar a frente da coisa. Isso vai te gerar mais autoconfiança também. E a quinta dica é você sorrir francamente. Pode parecer bobeira isso, mas quando você sorri, você consegue liberar certos estados emocionais em você que vão te favorecer a ter muito mais autoconfiança. Então, sorria francamente. Essa é a ideia aqui. O capítulo 4 chama Como Pensar Grande. A ideia desse capítulo é você pensar tão grande
quanto você realmente é. O ponto principal aqui que eu anotei é a questão da gente jamais se depreciar. Você nunca falar que você vale menos do que aquilo que você vale. Porque na verdade você vale mais do que você acha que você vale. Só que volto lá naquela ideia da nossa infância, que nós tivemos tanta repreensão, que aí a gente tem essa dificuldade. E até mesmo algumas pessoas ouviram isso de pai e mãe. Não fica falando que você é tal, é isso, que é isso, e pode parecer, não, porque pode parecer snob, pode parecer arrogante, pode parecer orgulho, sabe? Mas não tem nada disso. A questão é você ser humilde, sim. Humildade é uma característica fundamental. Mas ser humilde não significa que você não pode se dar o devido valor. São coisas diferentes. Você pode se valorizar, mostrar o seu valor para as pessoas e ao mesmo tempo ser humilde. Isso é super importante fazer essa separação. Algumas dicas que ele dá aqui é você usar palavras e frases animadoras, positivas, construtivas, para dizer como você se sente. Às vezes você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? Tudo bem? A pessoa, tudo bem. Sabe? Começa a pensar outras palavras que você pode usar para falar sobre você. Cara, eu estou fantástico. Hoje eu estou extremamente feliz. Hoje eu estou me sentindo abundante. Sei lá, procura algumas palavras diferentes aí para você se expressar. Palavras mais animadoras, palavras mais positivas. Veja o seu vocabulário de palavras positivas. Quantas palavras tem? De forma como você está se sentindo. Quanto mais palavras desse tipo você tiver, mais o seu cérebro vai estar ligado, fazendo conexão com coisas positivas, com coisas boas e coisas que vão te dar uma perspectiva diferente em relação às pessoas, em relação a você, em relação ao seu dia. Outra sacada que ele dá aqui é você sempre, quando for falar de alguém, falar coisas boas. Se for para criticar outra pessoa, melhor você não falar nada, guarde para você. Então sempre procure usar palavras elogiosas e positivas ao se referir a outras pessoas, mesmo que você não goste da outra pessoa. Porque toda pessoa vai ter ponto positivo e vai ter ponto negativo. Vai ter coisas boas e vai ter coisas que não são tão boas. Todas as pessoas têm isso. E a gente observa somente aquilo que a gente quer observar. Então, se alguém te desagradou de alguma forma, você tende a começar a observar pontos negativos naquela pessoa. Só que aquela pessoa não só tem pontos negativos. Porque todos nós temos os dois lados. A questão é que umas pessoas alimentam mais algum lado do que o outro. E se expressam de forma que isso fica mais evidente. Mas você assumir a responsabilidade de sempre que você for falar de alguém, fale de forma positiva da pessoa. Outra sacada que ele dá aqui é você encorajar sempre as pessoas. Se você não estiver em um trabalho onde você está recebendo para poder traçar um plano, fazer um planejamento, fazer alguma coisa para aquela pessoa ter um resultado, e aquela pessoa chega com uma ideia que não tem nada a ver, e você, pela sua experiência, sabe disso, e você vai e faz uma crítica, aí é válido, porque você está recebendo para fazer aquela crítica. Agora, se alguém chega para você, um colega, um familiar, com alguma ideia, que a pessoa, você vê que a pessoa está acreditando naquela ideia, que ela quer realizar aquilo, e aquilo está tudo certo na cabeça dela, ela conta para você, você chega e desanima a pessoa, para quê? Deixa a pessoa viver com aquele pensamento dela. Se aquilo não for ter impacto nenhum, a não ser que seja alguma coisa de vida ou morte, alguma coisa que for uma pessoa que você gosta, que você queira alertar, mas lembre-se que a maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é apenas o seu ego querendo mostrar que você sabe mais, que você é superior. Então começa a perceber isso. Quando alguém chegar para você, se você não tiver numa situação profissional, onde você está recebendo para falar alguma coisa que seja contra a pessoa, considere a felicidade da pessoa em viver com aquele pensamento. E deixe para lá. Deixa ela acreditar naquilo, tá tudo certo. Não seja o do contra. E eu sei que tem gente que já tem esse perfil de normalmente falar coisas ao contrário, porque isso é um metaprograma, que cada um tem um diferente, que cada um tem o seu. Então, se você é do tipo de pessoa que sempre alguém te fala alguma coisa e você fala o contrário, tudo bem. É o seu perfil de fazer isso. E você que recebe esse tipo de crítica também, saiba que existem pessoas que são mais suscetíveis a fazer isso. Mas comece a considerar a possibilidade de algumas vezes não fazer dessa forma. Que você vai gerar muito mais
maneiras de pensar grande para você e para outra pessoa, além do que aquilo que está no momento. Faz toda a diferença isso. E uma outra dica que ele dá aqui é você praticar a valorização. É você habituar-se a valorizar as coisas, habituar-se a valorizar as pessoas, e habituar-se a valorizar a si mesmo, principalmente. Quanto mais você valoriza aquilo que você tem, quanto mais você valoriza as pessoas que estão à sua volta, quanto mais você valoriza você mesmo, maior vai ficando a sua habilidade de pensar grande, maior vai ficando a sua habilidade de lidar com situações desfavoráveis para você, porque você vai enxergar mais pontos positivos naquelas situações. Então essa prática da valorização é essencial para você pensar grande. E uma outra que ele deixa aqui é você pensar além das trivialidades. Se você tem um objetivo grande lá na frente, você está indo na direção dele e vão aparecer coisas no meio do caminho para te atrapalhar, começa a pensar, vale a pena eu brigar por isso aqui? Vale a pena eu discutir por isso aqui? Isso aqui é realmente importante? Às vezes, a gente entra em determinados conflitos onde não valia a pena ter entrado. Porque isso vai acabar atrasando o nosso caminho para chegar no objetivo maior que a gente está indo. E aí aparece uma situação, você se envolve com aquela situação, confunde oportunidade com oportunismo, coisas que não valem a pena. E essas situações podem ser positivas ou negativas. E aí o resumo que ele dá desse capítulo é, em 5 partes, é você não se venda barato, use sempre o vocabulário de quem pensa grande, amplie sua visão, encare seu trabalho como uma coisa grandiosa e não pense em trivialidades. Esse é o resumo desse capítulo. E aí a gente vai para o capítulo 5, que é como pensar e sonhar com criatividade. Nesse capítulo, ele fala da ideia de você trabalhar a sua criatividade, a sua capacidade, a sua faculdade mental de criar, ela deve ser trabalhada. Então, a nossa função, uma das nossas funções principais no mundo é criar coisas para melhorar o mundo. Então, tudo que você faz, é legal que você tenha esse pensamento de usar a sua criatividade, colocar o seu ponto pessoal naquilo. E algumas ideias que ele dá para isso aqui é você acreditar sempre na possibilidade da realização de qualquer coisa que você for fazer, e vem lá naquele pensamento de crer para ver. E ele diz para você eliminar a palavra impossível do seu vocabulário. Nunca diga que algo é impossível. E aí uma ideia principal aqui desse pensar criativamente, desse capítulo, é você fazer melhor o que você faz. Sempre. Melhorar a qualidade daquilo que você faz. E fazer mais daquilo que você faz. Aumentar a quantidade daquilo que você faz. E aí ele dá aqui um método, que ele chama um método de 2 tempos para você fazer isso. Que é você aceitar com entusiasmo a oportunidade para fazer mais. Sempre que aparecer uma oportunidade para você fazer mais, você aceitar essa oportunidade. É você assumir novas responsabilidades. Quando alguém te pedir para fazer alguma coisa que vá te valorizar, que você vai ser evidenciado, você aceita isso. E o segundo passo do método aqui é você concentrar em como poderei fazer mais. E não simplesmente ir tocando, deixando a coisa acontecer. Sempre se perguntar como eu posso fazer mais e como eu posso fazer melhor. Isso constantemente. À medida que você começa a focar nisso, trabalhar isso na sua mente, vai começar a surgir respostas mais criativas para você. É uma questão de se permitir e se questionar com perguntas certas para realizar mais coisas. De forma que o seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, ele tem a capacidade criativa dele. A questão é a gente focar em melhorar a nossa capacidade criativa. E isso a gente faz perguntando as perguntas certas constantemente. Como eu posso fazer mais? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer para conseguir X, Y, Z? Sabe? Se perguntar como eu posso fazer. E a resposta, se a resposta que vier primeiro for, eu não posso fazer nada, dificilmente essa vai ser uma resposta que é a verdadeira. Dificilmente. A questão é que você se perguntou pouco. Continue se perguntando até ter outras respostas. E uma outra coisa interessante aqui também que ele diz é você obter estímulo mental. Então ele dá 2
formas aqui de você aumentar o seu estímulo mental. A primeira é você juntar-se regularmente a pelo menos um grupo profissional que lhe estimule em sua própria área de atuação. Por exemplo, se você é fisioterapeuta, muito provavelmente, a ideia é você se juntar com frequência a grupos de fisioterapeutas que estimulem a sua própria área de atuação. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso quando você está em cursos, você pode fazer isso juntando-se com colegas da profissão que você tem, encontrando com o objetivo de como nós podemos melhorar isso aqui. Isso tem um nome, que é o Mastermind. Então cada um chega com sua ideia num ponto que quer melhorar e os outros colegas ajudam. Você pode juntar-se a grupos online, você pode juntar-se a grupos presenciais, tanto faz. Você pode juntar-se a grupos em livros, mentores. Então, sempre você está ouvindo esse podcast aqui, você, por eu ser fisioterapeuta também, e está te passando algumas ideias que talvez você nunca tenha ouvido antes, você está trabalhando isso. Você está estimulando a sua própria mente para a sua área de atuação. Mesmo que muitas das coisas que eu falo aqui não estejam diretamente ligadas à fisioterapia, mas que de alguma forma vai te influenciar para você ter melhores resultados. Ok? E a segunda dica que ele dá aqui em relação a você obter mais estímulo mental é você juntar-se a pelo menos um grupo estranho dos seus interesses. É você, por exemplo, juntar-se a um grupo de engenheiros de vez em quando. E aí, lógico que isso numa frequência menor. De vez em quando você tem um grupo lá de outras pessoas ou outros colegas de trabalho da sua esposa, do seu marido ou do seu namorado, sabe? Que o assunto é totalmente diferente, só que você ir para aquilo com esse intuito de como eu posso estimular mais a minha mente aqui para usar no meu trabalho, para usar na minha vida. Porque a gente sempre vai aprender com os outros, isso é essencial. Mesmo que aquele assunto não seja do seu interesse, tem algo ali que você pode pegar e trazer. Só que você precisa de estar presente para essa situação, você precisa de estar consciente do que você está buscando ali. Certo? Então, esses são 5 primeiros capítulos aqui desse livro, A Mágica de Pensar Grande, do Dr. David Schwartz. Como eu disse, eu vou dividir esse Fisiocast em 2 ou 3 partes, porque realmente é um livro muito bacana, e são 13 capítulos, e se eu fosse falar os 13 aqui de uma vez só, poderia passar muita coisa, você perder algumas coisas, e realmente vale a pena eu dividi-lo em 2 ou 3 partes. Então, eu acho que o tempo normal de um podcast que eu tenho feito é 30, 40 minutos, 50 às vezes, mas eu acho que se passar muito disso, pode ficar um pouco difícil para você conseguir pegar tudo numa semana. Então a ideia é que dividindo esse livro em partes vai ficar mais fácil para você, ok? Então eu vou ficando por aqui nesse nosso áudio de hoje. Espero que você tenha gostado desses 5 primeiros capítulos aqui da Mágica de Pensar Grande, que é um livro excelente, que vale muito a pena a leitura dele, que eu vou te indicar fortemente você fazer isso. E na semana que vem a gente continua então. Um grande abraço e até o próximo.